Tadinha. Tá. Gente, tá rolando? Eu tô falando no computador aqui, vô. Mãe, vê aí se tá pegando. No Preto Expressa. Tu tem que entrar no Preto Expressa no Facebook. Facebook? É. Tá, como é que eu entro aqui? Aqui, ó. Ah, tu tá no teu coisa aqui é a cozinha? É. É o lugar onde tá, onde é melhor a luz. Sim, a cozinha tem coisas de cozinha. Cafeteira. Tu não precisa tirar a cafeteira do... Não, pelo menos eu boto a cafeteira aqui, tem negócio nela. Tá, ó, tá rolando. Então tá, gente, vou esperar vocês chegarem aí pra gente começar. Queres um cafezinho? Um ovinho. Queres um café? Não precisa do café. Não? Esse ao vivo da Virada Feminista Online deu uma atrasada porque... Ai, eu tô toda torta. Peraí, deixa eu arrumar. Deu uma atrasada porque eu tô aqui com problemas de ordem econômica e financeira. E tô sem internet Wi-Fi, aí eu tô roteando do celular, então acabou dando uma atrasadinha. Mas a ideia aqui hoje é um pouco a gente falar sobre a importância da descriminalização e da legalização do aborto para a juventude negra. Então, eu não sei, eu dei uma falada com a Jéssica mais cedo para ver se eu já entrava agora, enfim, etc. Porque eu atrasei, né? Atrasei aí uns 14 minutos. Mas eu vou esperar um pouquinho vocês entrarem, vocês me darem oi, me digam oi, me curtirem, para a gente começar esse live, que é da minha cozinha, que é o lugar onde onde a luz estava melhor. Oi, tem um aqui. Tem um oi, tem vários oi, tá rolando. Eu vou esperar, mas não saiam daí, fiquem aí. Eu vou esperar mais os vários corações. 3 ou 4 minutinhos e a gente começa, pode ser? Tá tudo bem? Se tá rolando legal aí pra vocês, me digam, porque daí a gente já sai de agora. Os coraçõezinhos são da tua mãe, avisa que não tá lendo. Bom, tá bom, então. Já temos um fluxo interessante de pessoas. Eu vou abordar essa perspectiva, esse assunto, sobre 3 aspectos, assim. O primeiro é desmistificar um pouco uma ideia que é bastante recorrente dentro, enfim, de algumas ideias do feminismo, que é essa perspectiva de que a pauta da legalização e da descriminalização do aborto não é uma pauta central para o feminismo negro, né? Então, não é incomum eu escutar isso em rodas feministas, enfim, em debates feministas, de que para as mulheres negras essa pauta não é uma pauta central e que, portanto, para as mulheres brancas, né, elas que vão estar mais elaborando sobre a questão da descriminalização e legalização do aborto. Então, esse é um primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês. Na segunda parte, que eu vou tentar aí me organizar e mais ou menos falar em 15 minutos para a gente poder trocar ideia também. Na segunda parte, eu quero abordar de maneira bem, enfim, rápida, né, mas tentando localizar com a questão do direito, com a questão da saúde, por que é importante e por que essa pauta da descriminalização do aborto é fundamental para a emancipação e para a autodefinição da juventude negra, né, das mulheres jovens negras. E no final, assim, dividido aí esse tempo, eu quero falar um pouquinho da perspectiva do pensamento, né, dos pressupostos civilizatórios de matriz africana que chegam no Brasil a partir de uma perspectiva religiosa, porque não é incoerente defender a descriminalização e legalização do aborto. E quero ouvir vocês, enfim, né, a gente também poder responder pergunta, ler aí alguns comentários.
Então, do começo, assim, por que essa coisa de o aborto não ser uma pauta central para as mulheres negras é um pouco mito, assim. Isso está organizado em dois aspectos, né? Primeiro, num aspecto histórico. Para nós, a pauta da descriminalização e da legalização do aborto é fundamental porque ela significa também descriminalizar uma perspectiva de resistência à escravização que foi muito utilizado pelas mulheres negras escravizadas durante o período de escravização do Brasil, dos negros e negras no Brasil, né? A gente sabe, enfim, a partir dos registros históricos, que o suicídio e o abortamento eram estratégias de resistência da população negra e do aborto especificamente das mulheres negras contra a escravização. Então, as mulheres negras escravizadas muitas vezes interrompiam a gravidez numa perspectiva dos filhos e filhas não estarem sujeitos, né, à dominação colonial escravista dos senhores de escravos. Então, esta pauta é importante para nós também nessa perspectiva, numa perspectiva de que o aborto, os procedimentos abortivos, né, sendo eles descriminalizados e legalizados, eles permitem aí criar e pensar esta narrativa a partir de uma perspectiva de resistência, que é uma narrativa que nós, mulheres negras, colocamos, mas que não é uma narrativa compartilhada nos registros históricos, enfim, na organização do pensamento sobre esse período. Uma outra questão importante para nós, muito importante para nós, no que diz respeito à descriminalização e legalização do aborto, é que nós sabemos que quando a gente fala de aborto clandestino para as mulheres, de aborto inseguro, nós estamos falando de mortes e de criminalização de mulheres negras, né? O sistema penal, ele é organizado a partir de uma ideia, enfim, e especialmente nas Américas, que está muito localizada com o controle dos corpos negros. Então, uma perspectiva interseccional, isso vai estar diretamente relacionado com raça, classe e com idade, né? Então, essas mulheres jovens negras, que são a maioria da população pobre e precarizada também, a partir do momento em que o aborto é descriminalizado e legalizado, essas mulheres elas podem não estar sujeitas a responder por crimes relativos à questão da vida, né, do direito à vida, que é onde está localizado o aborto no Código Penal. Então, essa criminalização do aborto no Brasil, ela é uma criminalização que também está localizada com o controle social de raça e classe, né? Nós sabemos que a maioria da população, raça indica classe, né? A maioria da população pobre é a população negra, e esses procedimentos clandestinos que chegam ao judiciário e que também são esses procedimentos que vão levar à morte de mulheres por aborto, são os procedimentos abortivos com instrumentos inadequados, que a gente sabe quais são, a gente sabe muito bem, que vão ser as maneiras com que as mulheres negras vão ter para tentar sair, né, dessa sinuca de bico que é uma gravidez indesejada. Aí, falando especificamente da questão das mulheres jovens, das mulheres negras jovens, essa questão da descriminalização e da legalização do aborto, ela é muito importante a gente falar que a gente está falando de descriminalização e legalização, porque essas coisas elas estão organizadas de maneira conjunta. Não nos basta que o aborto não seja só um tipo penal, né? Ele precisa sair do Código Penal e precisa ser legalizado, porque quando a gente legaliza uma conduta que é ilícita, a gente, especialmente na perspectiva de saúde pública, daí, a gente consegue proporcionar que se crie uma série de organizações, tanto de procedimentos dentro da lógica da saúde, quanto da lógica da educação, quanto da lógica da segurança pública, quanto da lógica da assistência, para que essas mulheres estejam seguras numa perspectiva de saúde integral. Isso é importante dizer também quando a gente fala de descriminalização e legalização do aborto, né? Para as mulheres negras, a perspectiva de saúde integral, ela está muito afastada, né? Então, a gente vai ter
um mínimo de acesso à saúde durante o período reprodutivo. Então, durante a nossa infância ali, né, nos primeiros anos de vida, ainda há algum tipo de recurso muito organizado em função dessa questão do sistema mesmo, né, de mulheres serem nutrizes. E aí, no nosso período, por exemplo, quando as mulheres são mais velhas, quando elas saem do período reprodutivo, o acesso à saúde ele é muito complicado, né? Então, quando a gente entra numa perspectiva de pensar a questão do aborto, tanto quanto a autodeterminação dos corpos das mulheres, quanto numa perspectiva de saúde pública, a gente está forçando, de alguma maneira, o Estado a pensar a saúde integral da mulher, né? E aí, falando isso em termos de saúde mental, de saúde física, da própria questão da segurança alimentar, que é como a gente organiza isso dentro do aspecto do ativismo das mulheres de terreiro. Para nós, mulheres de terreiro, e aí muito que eu vou dizer aqui está organizado dentro da rede de tradições africanas, de religiões afro-brasileiras e saúde, que é a Renafro, para nós, mulheres de terreiro, essa pauta é fundamental. E no que pese as expressões religiosas de matriz africana terem toda uma organização no que diz respeito à vida, nós partimos de uma perspectiva que a nossa organização de vida não pode ser impeditivo da vida de outras pessoas, né? Então, os nossos pressupostos sagrados, eles não podem impedir a autodeterminação de outras mulheres, isso é fundamental. E a outra questão que também é importante de dizer aqui, quando a gente fala especificamente da questão da legalização e da descriminalização do aborto como uma ferramenta de emancipação e empoderamento da juventude negra, das mulheres negras jovens, a gente está partindo de uma realidade que é muito recorrente dentro dos terreiros. Os terreiros são espaços de acolhimento por excelência, né? Então, toda a organização do espaço sagrado de matriz africana é uma organização que acolhe as pessoas. E que acolhe as pessoas independente de raça, independente de classe, independente de expressão sexual, independente de gênero. E sabendo disso, isso é um senso comum, popular, né? Esse acolhimento dos terreiros, no que pese as demonizações recentes, organizadas historicamente, mas que nesse momento, nesse período, elas estão, enfim, numa perspectiva de violência mais pesada. Esse é um senso comum. O terreiro é um lugar que cabe tudo. O terreiro é um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas, né? Lá no meu terreiro mesmo, na minha casa lá em Pelotas, a pessoa chega lá no terreiro, vai numa festa, por exemplo, vai na festa da minha mãe já, tá lá o tambor tocando, tem uma moça, ela tá lá, tá se balançando, a gente já tá com uma saia, quer dançar, quer vir pra roda, vem, independente de fazer parte ou não do terreiro, né, do Ilê. Então, essa perspectiva de acolhimento está localizada dentro das expressões religiosas de matriz africana. Exatamente por haver essa perspectiva de acolhimento e por esses espaços estarem, na sua maioria, em territórios bastante precarizados, onde há uma ausência completa de Estado, onde não há, enfim, instituições de saúde, instituições de educação, o terreiro também promove políticas públicas, também promove, é um promotor de saúde, né? Que é como a gente organiza a rede, organiza nessa perspectiva do terreiro ser um promotor de saúde. Então, muitas vezes no terreiro que essas mulheres, especialmente as mulheres jovens, em situação de vulnerabilidade, em razão de uma gravidez indesejada, vão bater, né? Então, a gente conhece como funciona esse controle dos corpos femininos e como funciona esse controle dos corpos negros a partir da nossa experiência e da nossa vivência, né? Esse controle está organizado historicamente, mas hoje aí é 2017 e não é incomum que mulheres jovens em situação de extrema vulnerabilidade, e aí de vulnerabilidade física, de vulnerabilidade mental, de vulnerabilidade econômica, cheguem no terreiro com situações de gravidez indesejadas. Nós, como autoridades civilizatórias de matriz africana, a gente acolhe essa questão, né, e organiza dentro de uma perspectiva de saúde, enfim, de tentar acolher mesmo esse problema da maneira mais responsável possível. Mas muitas vezes essas mulheres já chegam no terreiro
com o procedimento do aborto em andamento, né? Então, de um aborto feito em péssimas condições, em situações muito precárias. Então, a gente conhece muito bem essa realidade. E aí é que está, para nós, essa importância dos procedimentos abortivos serem descriminalizados e serem legalizados, né? Porque a gente consegue, a partir dessa perspectiva, romper com uma lógica conservadora, eurocêntrica, cristã, e é importante dizer isso, né? Porque por mais que alguns países, inclusive no continente africano, eles se organizem dentro do que para fora vai ser lido numa perspectiva conservadora, a gente tem países no continente africano em que o aborto é legalizado, devidamente organizado dentro dos procedimentos de saúde pública. De outra forma, nós aqui no Brasil, a gente está bastante longe, né, de ter a questão do aborto legalizada e descriminalizada de maneira pública, segura e igualitária para todas as mulheres, porque isso é uma outra questão importante. A gente sabe que, por mais que seja criminalizado, existem sim clínicas e clínicas especializadas em procedimentos abortivos, do qual algumas mulheres conseguem acessar, né? Então, quando há uma gravidez indesejada, essas mulheres conseguem recorrer ao procedimento de interrupção da gravidez de forma segura e de forma que a sua vida não esteja prejudicada, mas que a maioria da população brasileira, que são as mulheres negras, não tem recurso, e aí estamos falando de recurso financeiro, porque esses procedimentos são muito caros, não tem recurso para determinar a sua própria vida. Então, eu acho que a virada, ela é muito importante para nós mulheres negras e para o feminismo de maneira geral, como uma ferramenta de compartilhamento, né, de política pública, de compartilhamento de pensamento feminista, mas mais do que isso, é uma possibilidade de a gente colocar as nossas vozes e as nossas perspectivas, que muitas vezes são distintas dentro do feminismo, organizadas de maneira mais solidária, né, mais empática, de maneira em que a gente consiga compreender o ponto de vista, o lugar de partida de cada uma que está falando nessa virada, né? Eu falo desse lugar de mulher negra, de uma mulher jovem que não quer ter filhos, né? No que pese toda a questão da organização da orixalidade, não quero ter filhos, que tenham aí uma carreira acadêmica, que tenham uma trajetória dentro do terreiro e que não quero que a minha vida seja interrompida por uma questão que nesse momento não está organizada para mim, né? Eu não quero ser mãe. Isso é uma autodeterminação minha e é o meu direito enquanto mulher de me determinar, né? Então, quando a gente pensa na política pública, no aborto enquanto uma política pública, né? Quando a gente pensa na descriminalização e na legalização do aborto numa perspectiva centrada de maneira interseccional, ou seja, pensando raça, classe e idade, é importante a gente falar aqui na perspectiva etária, né? Quando a gente fala em interseccionalidade, a gente fala geralmente de classe, gênero e raça. Mas a perspectiva interseccional, de acordo com a Hill Collins, ela ultrapassa isso, né? Ela é uma ferramenta de análise em que a gente pode localizar, enfim, uma série de outros elementos para analisar uma determinada situação social. Então, na perspectiva interseccional, localizando aí para o Brasil raça, classe e idade, legalizar e descriminalizar o aborto é uma ferramenta, enfim, uma política pública muito importante, inclusive em termos econômicos e financeiros, considerando que a maioria das mulheres que morrem por procedimentos abortivos inadequados, e aí tem toda uma questão do controle social e do que a Patrícia Hill Collins vai chamar de imagens controladoras sobre as mulheres negras, que vai fazer com que muitas vezes elas cheguem nos hospitais já em situação, né, de precisar fazer a curetagem. E o agente de saúde não as atende em função do racismo, que está organizado exatamente dentro desses estereótipos que são as imagens controladoras. Essas mulheres são mulheres que morrem, e que morrem em uma idade que é uma idade economicamente ativa. Então, você acaba fazendo com que parte significativa da população brasileira, que é uma população que está, enfim, disponível
para gerar renda para o país, ela esteja controlada, vulnerável e fora do acesso do mínimo de cidadania, né? Que é poder se autodeterminar, ter acesso equitativo à justiça, né? E aí a gente sabe que dentro dos processos que estão rolando, né, que dizem respeito especificamente ao aborto, são essas mulheres que vão responder, né, as mulheres negras que vão responder. Então, essa ausência de cidadania retira dessas mulheres a possibilidade de acesso à justiça e de acesso à saúde integral. A gente tem, eu acho que aí mais uns 10 minutinhos, Jéssica me avisa, não sei se vocês têm algum questionamento que vocês queiram fazer, enfim, alguma coisa que eu quis falar muita coisa em pouco tempo, talvez tenha ficado enrolado, mas para quem se interessa em pesquisar ou, enfim, ter algum tipo de referencial teórico a respeito do que eu falei aqui, tem 2 sites bem interessantes que tem um pouco dessa organização, né? Um é o Crioula, que é coordenado pela Lúcia Xavier, que é uma mulher negra que, inclusive, falou no Esquenta da Virada, né? Uma mulher negra pesquisadora e ativista sobre a questão dos direitos sexuais e reprodutivos e também da saúde integral das mulheres negras. Outra organização bem bacana que pensa e que formula bastante sobre essa questão da saúde das mulheres negras é a Maria Mulher, que é uma ONG aqui em Porto Alegre, uma organização não governamental pioneira da luta das mulheres negras, né, da organização do movimento de mulheres negras nacional. Mais cedo, a gente teve aí um ao vivo da Val Nascimento, que é outra grande expoente do pensamento de mulheres negras, especificamente também na questão de saúde. Então, tem um pensamento aí, tem uma organização que é uma organização teórica e que é uma organização ativista sobre a questão da legalização e da descriminalização do aborto, que é central e é fundamental para nós, mulheres negras. É isso? Se vocês não têm uma pergunta, eu vou me despedir. É isso, então? Gente, um beijo. Foi ótimo participar da virada. As meninas, vocês estão de parabéns. A Jéssica, especialmente, que eu sei que está a madrugada inteira aí organizando esse projeto bonito, muito importante, que eu acho que serve de exemplo para as feministas do país inteiro, né? Nós, mulheres negras, inclusive, temos que usar mais essas ferramentas, né? As ferramentas que estão disponíveis aí na internet. A gente está com uma série de pautas importantes no próximo período, e esse momento do país, essa conjuntura, que é uma conjuntura muito conservadora, uma conjuntura de retomada de toda uma organização de poder, que é uma organização de poder extremamente racista, que nunca deixou de existir, mas que agora está, né, mais aprofundada, e que para nós é muito importante conseguir compartilhar conhecimento, né? Então, o que vocês estão fazendo com a virada é muito, muito importante. Acho que é um exemplo aí para a gente compartilhar pautas feministas das mais variadas maneiras. Precisamos falar sobre aborto, mas também nós precisamos falar sobre a vida, sobre o bem viver, sobre a organização do pensamento das mulheres negras para o feminismo brasileiro. Beijo grande, foi ótimo.